Olá, tudo bem? Os resultados do trabalho que eu vou apresentar aqui foram produzidos por Bruno, que é que vos fala, e colaboradores no Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Bem, tanto o sistema nervoso central quanto o periférico apresentam limitado potencial regenerativo após traumas. Durante o período peri e pós-natal, as transecções de axônios motores podem resultar em uma significativa perda de neurônios nesses neonatos, e ocorre com maior frequência em partos que é necessário o uso de manobras ou ao se utilizar o fórceps. Da mesma forma, uma perda importante de motoneurônios também ocorre quando é realizada a avulsão de raízes ventrais em nervos espinais de indivíduos adultos, como pode ocorrer em acidentes automobilísticos e principalmente em motocicletas ou em quedas que levam a uma tração da articulação do ombro. As lesões axonais que atingem os motoneurônios adultos a uma distância maior de seus corpos celulares provocam a perda mínima desses neurônios. Por outro lado, a axotomia proximal ao corpo celular leva à morte da maioria dos motoneurônios afetados. Essa lesão em que se separa os nervos que ligam a medula espinal aos músculos ou diferentes receptores sensoriais por forças adversas é chamada de avulsão de raízes motoras. O efeito clínico das lesões por avulsão da raiz é a perda de movimentos e a disfunção sensorial do membro afetado, ou seja, a monoplegia, além da atrofia muscular. Já a nível celular, a lesão por avulsão desencadeia uma cascata de eventos moleculares que leva à degeneração retrógrada das fibras nervosas e morte das células nervosas na medula espinal. Sabe-se que até 80% dos motoneurônios morrem após 2 semanas da avulsão, em ratos. Como resultado dessa lesão, ocorre a atrofia do corpo celular e a retração dos dendritos dos motoneurônios, a cromatólise e a redução do número de conexões sinápticas, ou seja, dos terminais pré-sinápticos. A morte dos motoneurônios pode ser resultado da excitoxicidade e ou devido à perda de conexão entre o corpo celular do neurônio e o órgão-alvo inervado por ele. Aqui eu quero evidenciar que as células-tronco são células indiferenciadas que apresentam a capacidade de autorrenovação e proporcionam a reposição ativa de sua população de maneira constante nos tecidos, além de produzirem diferentes linhagens celulares para a reparação tecidual. Elas são células ditas pluripotentes, isoladas a partir da massa celular interna de blastocistos, que nada mais é do que uma esfera oca de células embrionárias que antecede o estágio de implantação no útero. Devido à sua capacidade de autorrenovação e à sua totipotencialidade, essas células são consideradas a fonte ideal para terapias celulares que visam a substituição de tecidos perdidos em lesões ou doenças. Bem, como material e métodos, foram utilizadas fêmeas adultas de ratos Lewis com 7 semanas de idade e peso corporal de aproximadamente 200 gramas, sendo os procedimentos de uso animal regulados e autorizados pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal do Instituto de Biologia da Unicamp. Realizou-se então a avulsão das raízes espinais anteriores do plexo lombosacral, que são responsáveis pela formação do nervo esquiático, e foram montados grupos que receberam diferentes células-tronco embrionárias humanas, alteradas por bioengenharia com diferentes pesos moleculares para FGF2, um fator neurotrófico, além dos grupos controles. As células foram colocadas nos locais da lesão sobre uma matriz 3D formada pelo selante de fibrina, já previamente utilizado em estudos do nosso laboratório, e os animais foram mantidos por 2 semanas, com uma alimentação contendo doxiciclina para ativação do fator neurotrófico das células embrionárias humanas, sendo por fim eutanasiados. Seguida a isso, utilizamos o corante de início em cortes transversais dos segmentos lombares escolhidos e realizamos a contagem de motoneurônios na lâmina 9 de Rhapsody. O objetivo, portanto, desse estudo foi avaliar a neuroproteção das células embrionárias humanas transgênicas capazes de sintetizar 3 isoformas de FGF2, chamadas de 18, 23 e 31 kDa, após a avulsão das raízes ventrais do segmento lombar. Como resultados, vimos uma crescente neuroproteção ipsilateral à avulsão radicular diretamente proporcional ao peso molecular do FGF2 produzido pelas células-tronco embrionárias humanas. Nós vimos, então, a sobrevivência de apenas 41% dos motoneurônios nos grupos utilizados como controle, indicando perda de aproximadamente 60% dos motoneurônios axotomizados. Além disso, não observamos diferenças estatísticas entre os grupos utilizados como controle e o grupo tratado
comparado com células com a menor isoforma de peso molecular. No entanto, e aqui eu chamo a atenção, os grupos tratados com FGF2 em maior peso molecular, ou seja, 23 e 31 kDa, apresentaram neuroproteção significativa de 58% e 74% respectivamente. Com isso, podemos concluir após análise preliminar que as células tronco-embrionárias humanas com superexpressão de FGF2 produzem efeito neuroprotetor, sendo esse benefício crescente com o peso molecular das isoformas. Sendo assim, a isoforma mais pesada gera a sobrevivência de 73% dos neurônios motores e traz importantes possibilidades de translação clínica, visto que é superior aos achados anteriores do nosso laboratório, que empregou a isoforma de 18 kDa. É isso, eu agradeço a atenção. Caso hajam dúvidas ou curiosidades, enviem ao nosso e-mail. E não se esqueçam de seguir nossa página no Facebook, Laboratório de Regeneração Nervosa. O QR Code está aí na tela para facilitar o acesso. Bem, agradeço às instituições de fomento, CNPq, CAPES e FAPESP, e a você, que chegou até aqui. Um abraço do Bruno. Tchau!